Que nosso Deus o abençoe a todos, aonde quer que você esteja. Principalmente aqueles que não conhecem o Filho de Deus. Mas, amigos, o tema que queremos compartilhar com você é quando uma pessoa morre, o seu corpo físico, mas ele não tem o conhecimento da palavra de Deus. Será que ele vai para o céu ou para o inferno? Vocês vejam, meus amigos, o ensinamento que é dado ao povo neste mundo. Vejam vocês o que o povo dizem. Uns dizem que quando a pessoa morre, o seu corpo físico, ou sofreu bastante, ou está agonizando no leito, as pessoas dizem que ela descansou e está com Deus. E você sabe, amigo, por que o povo dizem isso? Porque os ensinamentos que é dado neste mundo é este, dado pelos pregadores ou falsos pastores. Mas, meus amigos, será que isso é verdadeiro? Que quando uma pessoa morre, o seu corpo físico, e essa pessoa tem algum tipo de sofrimento, ela descansa e vai morar com Deus, o seu espírito, sem conhecer a palavra de Deus? Veja, meus amigos, o que os evangélicos dizem sobre este tema. Veja o que eles dizem. Ele está no céu com Deus e descansou. Ele se arrependeu antes de morrer. Todos dizem isto, ou pensam assim. Mas, amigo, há várias perguntas sobre este tema e temos que responder como está escrito nas Escrituras. Então, quando uma pessoa morre, o seu corpo físico, sem conhecimento da palavra de Deus, e sabemos que a palavra de Deus é o Senhor Jesus. Como diz em João, capítulo 1, versículo 14, que diz: a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, meus amigos, prestem bem atenção. Se a nossa vida aqui neste mundo não aceitar as palavras de Deus, que é o nosso Senhor Jesus, de maneira nenhuma entraremos no reino do céu. Porque aquele que Deus o enviou fala as palavras de Deus. Isso está escrito em João, capítulo 3, versículo 34. No versículo 35, agora vocês vejam que Deus ama o seu Filho e que todas as coisas o entregou em suas mãos. Então, meus amigos, já sabemos que quem não tem a palavra não tem o Senhor Jesus e não entrará no reino dos céus de modo nenhum. Ao contrário do que os falsos pastores pregam, o ensinam nas suas sinagogas. Agora vocês vejam, amigos, por isso o povo no mundo não tem o conhecimento da palavra de Deus, ou seja, Jesus Cristo. Mas vejam o que o próprio Senhor Jesus disse em suas palavras. João, capítulo 17, versículo 6. Veja o que diz: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste. E guardaram a tua palavra. Então, meus amigos, temos que guardar ou não
as palavras de Deus, para nós entrarmos no reino de Deus. Ao contrário dos ensinamentos dos falsos pastores em suas igrejas criadas por eles. E agora, amigos, para provar para vocês, vejam o que o Senhor Jesus diz em João capítulo 17, no versículo 8. Veja o que diz. Porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Então, amigos, temos que ter ou não o conhecimento de sua palavra para entrar no seu reino, ou seja, no reino dos céus. Mas, amigo, é lógico que temos que ter este evangelho do reino de Deus, ou seja, o evangelho eterno que o nosso Senhor Jesus pregou aqui neste mundo, para salvar todo aquele que crer. Pois o próprio Senhor Jesus confirma este tema na Bíblia Sagrada. Veja o que diz em Mateus, capítulo 24, versículo 14. Veja o que o Senhor Jesus diz. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Então, meus amigos, já vimos que as palavras de Deus será pregado para todas as gentes. Então virá o fim. Mas as palavras verdadeiras, como está escrito na Bíblia Sagrada. Por isso, amigos, temos que conferir o que os falsos pastores pregam em seus templos. Então, amigos, temos que ter o conhecimento das palavras de Deus, porque senão você é enganado. Raciocinemos. Como que vamos entrar no seu reino se nós não o conhecemos? Não conhecemos eles, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Então, amigos, e já sabemos que não entramos no seu reino se não tivermos o conhecimento de suas palavras. Vocês vejam, amigos, que o Senhor Jesus deu todas as palavras de Deus aos homens aqui neste mundo, como está escrito nas Escrituras, em João capítulo 17, versículo 8, veja o que diz. Porque lhe dei as palavras que me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Veja o que as Escrituras falam de Deus e de seu Filho, Jesus. Em João, capítulo 3, versículo 34, veja o que diz. Porque aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Então, meus amigos, vocês vejam que é totalmente o contrário de que os falsos pastores pregam em seus templos, ou igreja criada por eles. Mas, amigos, vocês sabem por que eles afirmam que as pessoas não precisam ter o entendimento das palavras de Deus para ser salvo? Vejam que é por causa de um versículo que Jesus citou nas Escrituras. Vejam em Lucas capítulo 23, versículo 42 e 43. Vejam
o que diz as Escrituras. Vejam o que o ladrão diz a Jesus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Versículo 43, veja a resposta de Jesus. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, amigos, é por causa deste versículo citado por Jesus nas Escrituras que os falsos pastores, em suas pregações, enganam o povo. Ou seja, pregam ou ensinam que o povo não precisa conhecer as palavras de nosso Deus. Mas, meus amigos, vocês vejam que eles estão completamente enganados. Ou fazem isso para enganar o povo. Veja, amigos, que o ladrão conhecia o Senhor Jesus, ou seja, a sua palavra. Tanto que conhecia que sabia que o nosso Senhor Jesus tinha um reino. Então, por isso, os falsos pastores se baseiam no ladrão da cruz, que aceitou Jesus na última hora, antes de morrer. Bom, amigos, ficamos por aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.